Olá, pessoal! Eu estou muito feliz porque hoje nós estamos iniciando o nosso programa Number One Cast. Eu tenho certeza que esse programa vai agregar muito para você que está nessa indústria maravilhosa. E hoje nós estamos, entrevistando um grande profissional da nossa indústria, um profissional raiz, um profissional que eu admiro muito o trabalho desta pessoa. E hoje ele nos deu a honra de ser o primeiro entrevistado do nosso programa. Né, Wilton? É isso aí, que legal. É um prazer, na verdade, estar aqui com você hoje. Para mim é um prazer poder ser o primeiro convidado, né? Estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da história, falar um pouquinho do que a gente já fez até aqui, contribuir para todo mundo que está assistindo. Isso é muito bom. Isso eu fico muito feliz, de ter você aqui conosco. E, em seguida, hoje, nós teremos também com o Wilton um seminário que eu tenho certeza que vai agregar muito, espetacular. E eu já vou começar, já que o nosso tempo é curto, Vamos lá. Vamos começar, Wilton, fazendo a primeira pergunta. Vamos lá. Bora responder as perguntas que temos nós aí. Nós estamos, assim, ávidos para saber a história desse grande profissional. Eu tenho certeza que vai agregar demais para todos nós. É uma história que eu vou dizer para vocês, do pouco que eu conheço, inspiradora. Wilton, me fale um pouco da sua história. Um pouquinho dessa história. Por exemplo, se você era bom aluno, o que queria ser quando crescer, o que teve de experiência assim, profissional e se você chegou a fazer algum curso superior. Vamos lá. Eu nasci numa família muito simples, Na verdade, venho de uma família bem simples. E essa questão do estudo, por exemplo, é algo que eu nunca gostei, Eu deixo claro isso para todo mundo. Eu realmente não gostava, não era algo que me fascinava, eu não gostava de ir à escola. Mas, enfim, eu sabia que tinha que ir, eu tinha que me formar dentro do normal da coisa, saber ler e escrever que a gente fala. Então, eu fui indo, fiz até, na época era o colegial, terminei. Mas não era o que eu queria seguir. Então, a minha história ela começa dessa maneira, vindo de uma família muito simples, não gostando de estudar. Eu tenho um episódio que até eu falo muito no meu livro, meus pais se separam quando eu tenho ali por volta de uns 7, 8 anos, E aí, por uma questão do destino, mudando muita coisa, a minha realidade muda muito, A minha mãe se casa com uma outra pessoa, que já tem uma vida bem estruturada, e isso me possibilita ter a sensação de poder ver as coisas boas, poder participar de coisas muito melhores que eu não tinha acesso antes. Mas eu também confesso que eu sempre fui um cara que gostei de novela, sempre assisti muita novela, então isso sempre me influenciou bastante para ter uma vida boa. Então, de uma forma resumida, eu não gostava de estudar, mas via as novelas, gostava do que eu via nas novelas, imaginava como é que a minha vida poderia ser daquela maneira. E com o passar do tempo eu tive essa mudança ali para os meus 7, 8 anos que me inspirou muito, que foi algo que eu digo que alavancou os meus sonhos, Porque eu comecei a ter contato com coisas melhores. Então ali foi realmente onde abriu o mundo para mim. E até que então estava caminhando tudo bem, mas quando eu tenho ali por volta dos meus 15 anos é quando meu pai vem a falecer. E aí a gente muda novamente essa história, acaba perdendo todas as coisas com o passar do ano e eu perco essa vida, essa liberdade, eu perco tudo isso que estava fazendo muito sentido para mim. E naquele momento eu pensando assim, bom, eu não gosto de estudar, mas eu quero ter uma vida legal, eu já vinha numa vida bacana e falei, poxa, como é que eu continuo isso? Eu vou tentando fazer algumas coisas. Eu também não gostava de trabalhar de empregado, trabalhei uma única vez na minha vida de empregado. Não gostei e fui tentando, como muitas pessoas vão tentando. Você vai fazendo um negócio aqui, outro ali, enfim. E diante de todas essas questões, existia só uma que era muito forte por trás de tudo isso, que era a questão da liberdade em relação a ter uma vida boa com liberdade, porque eu já havia experimentado isso e isso tinha feito sentido para mim. Então eu falei, eu preciso recuperar isso através do meu trabalho agora, obviamente. E essa luta foi muito grande durante muitos anos, isso não acontecia, até que eu conheço o setor que a gente trabalha hoje, ali por volta dos meus 25 para 26 anos é quando eu conheço. E aí sim começa essa nova trajetória dentro do setor que a gente trabalha. Mas basicamente eu gosto de contar a história dessa maneira porque explica um pouco da onde eu vim,
um certo contato que eu tive nesse meio do caminho, que me ajudou a me inspirar demais, e a sequência do porquê correr atrás depois, né? Eu acho que quando a gente perde, a gente cria uma força muito grande para correr atrás das coisas. E eu vivenciei isso na prática. Então eu digo para as pessoas que quando você perde é que realmente você vai encontrar a verdadeira força para ir. A gente fala que o gostoso não é perder, mas ele gera essa sensação de busca muito grande. E eu acredito que, como todo grande profissional de qualquer área, e principalmente no marketing de rede, marketing de relacionamento, para se sobressair, o porquê tem que ser realmente muito forte, né? Tem que ser muito grande. Quando eu tento explicar isso para as pessoas, porque a gente trabalha com centenas de pessoas, e quando nós identificamos que realmente a pessoa ela não tem ainda isso dentro dela, né, ou ela imagina que tenha, eu costumo tentar avisar para ela, olha, isso vai ter que mudar, vai ter que se criar uma força muito grande dentro de você. Você tem que ter uma clareza do que você deseja, muito grande, e isso que você quer tem que ser algo que você queira muito, e que você olhe para o seu futuro e pense o seguinte, eu não tenho como viver sem aquilo. Esse é um dos grandes segredos que eu falo para as pessoas. Uma vez que você olha lá para frente e pensa assim, eu não tenho como viver sem isso, a tua força no fazer hoje vai ser muito grande. Quando a gente vai um pouco ao contrário disso, que é, tudo bem, eu vou batalhar para conseguir, mas se eu não conseguir, tudo bem, você não vai ter força para seguir. Em algum momento vai te faltar essa força e muito provavelmente você vai desistir, que é o que acontece com muita gente. Você falou duas coisas que é muito importante, né? Tudo foi importante do que você falou agora, mas dois pontos assim que chamou bastante atenção: a clareza do que se quer. Sim. E visualizar isso no amanhã, esse poder da visão. E essa clareza é que traz realmente tudo aquilo que a gente precisa, né, para fazer. Só para ficar claro para todo mundo, quando eu chamo a atenção da questão das novelas lá atrás, eu acho que outras pessoas também assistiram. Mas eu acho que a forma com que eu olhei para isso foi que mudou muita coisa. Então eu olhava e eu realmente desejava, eu fui criando na minha cabeça uma vida muito semelhante àquilo que eu estava assistindo. É muito engraçado isso. E óbvio que eu vi por diversas vezes, a vida não é uma novela, a vida não é um filme, mas eu acho que também o grande segredo foi não aceitar. E dentro de mim sempre teve essa questão, por que não pode ser uma novela? Por que não pode ser uma vida de um filme? E isso aconteceu muito, muito comigo. Então a novela, ela deu o gatilho, ela me inspirou, e eu tive essa clareza de que eu transformaria a minha vida exatamente como na novela, e não deixei que essas pessoas que iam falando isso interrompessem. Então, ao invés de dizer assim, realmente está difícil, é melhor deixar de lado. Não, eu fui. E eu acho que isso ajuda muito. E eu vejo aí, quando você fala, a emoção que você fala, eu vejo aí, principalmente quando você fala desse detalhe, que as pessoas chegavam e falavam, não, a vida não é uma novela, Exato. O que é? Mas você tem o quê? O que você tem? Respeito por si mesmo, respeito aos seus sonhos. Sim. Você vestiu a sua camisa, é isso que eu quero e não aceito menos. Então é isso que a gente percebe, né, nesse processo. E nesse setor, até para ficar claro para todo mundo, a pessoa precisa disso. Porque a caminhada ela é dura, ela não é uma caminhada fácil, você vai ser testado por diversas situações, e que se você não tiver exatamente nessa sintonia que eu estou falando aqui, você não consegue a resiliência para continuar. Você não consegue, porque acontecem tantas coisas por meio do caminho, que se o porquê não for grande dessa maneira, né, como eu digo, o meu futuro tem que ter isso, se não tiver, não aceito. Pro meio do caminho você para. Você acaba... A gente vê que é o que acontece com a maioria, porque é uma pergunta que me fazem muito. Por que a maioria para? E para mim, a grande explicação da maioria parar tem a ver com essa questão do sonho. Essa questão de não ter claro, muitos usam eu gostaria, as pessoas usam assim, eu gostaria. O gostaria, ele ainda é muito fraco. Já é um se. E o se não pode estar nessa caminhada. A pessoa está cogitando uma possibilidade. Então não é eu gostaria, tem que ser. Então, quando me perguntavam, você tem certeza de que você teria a vida que você tem hoje? Você tinha certeza? E eu sempre respondo, sim.
Sim, porque eu não dizia que eu gostaria, eu dizia que eu ia fazer, custasse o que custasse. Certo. Wilton, me diz uma coisa, quais foram os seus medos, os seus questionamentos quando você conheceu, quando foi apresentado a você o marketing de relacionamento? Eu acho que não só para mim, mas para muita gente tem uma coisa que acaba pegando as pessoas. E eu tenho até uma história engraçada para isso. A comparação das pessoas é inevitável na vida. As pessoas se comparam muito. Quando você começa nesse setor, ele não vai ter uma aceleração tão grande desde o início. Isso é natural como qualquer negócio. Então você vai olhar para as pessoas ao lado e pelo fato dessas pessoas já estarem há mais tempo fazendo o que elas fazem em outras profissões, você vai ver que a vida delas parece que está andando mais do que a sua e que a sua não está saindo do lugar. E isso vai virar um jogo tão cruel dentro da sua cabeça que você começa a achar que você está perdendo tempo. E eu me lembro até hoje, né, eu passei por 2 companhias, primeiramente na profissão e depois na companhia que eu estou hoje. E quando eu estava nessas 2 companhias iniciais, eu me lembro de estar na frente, na calçada da frente de casa, sentado assim na sarjeta e ver um amigo passar com um carro, seminovo, acho que fazia pouco tempo que ele tinha comprado esse carro. E eu me lembro desse dia de me fazer essa pergunta. Fala assim, poxa, será que tá tudo certo o que eu estou fazendo? Porque eu já estou há alguns anos batalhando, não está saindo, as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. E, poxa, meus amigos estão caminhando para frente. Será que eu não estou perdendo meu tempo? E eu acho que isso é importante as pessoas pensar, porque todo mundo vai passar por esse momento. Será que eu não estou perdendo meu tempo? E naquele momento eu usei, como eu falo para as pessoas, como se fosse uma terceira voz na minha cabeça. A gente tem que nós mesmos dar uma sacudida na gente, sabe? Então eu olhei com uma terceira voz e falei, cara, acorda, você já percorreu muito, você já fez muita coisa, não é hora de você ter dúvida, quem tem dúvida não tem certeza. Então se você teve certeza até aqui, você tem que continuar, né? E você tem uma vida toda pela frente, porque isso eu tinha ali perante os meus 30 anos, e eu falei, cara, eu tenho uma vida toda pela frente, então eu tenho que continuar, não é fácil para ninguém. E depois desse dia parece que essa minha força foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é engraçado que chegou num momento, né, que eu olhava para o meu mês assim, acho que aí vem a retribuição. E eu estava ganhando 2 até 3 vezes o valor daquele carro no mês. E aí eu me lembro de quando esse dinheiro caiu na minha conta, que eu falei assim, nossa, alguns anos atrás eu achava que eu estava perdendo o meu tempo. E alguns anos depois, eu estou ganhando 3 vezes o valor daquele carro que naquele momento me fez ficar mais reflexivo. Isso foi bem legal. Eu acho que isso me deu um norte muito grande. Nossa, realmente essa da comparação, meu Deus, é o que toca realmente muitos profissionais no início de carreira. Todo mundo vai passar por isso, não tem como. Não tem como. E principalmente nos dias atuais com as redes sociais, né? Sim, que só piora. Eu estou falando isso de uma época que nem tinha. Nem tinha. Talvez Orkut ou começo de Facebook, alguma coisa assim. Era muito, muito mais tranquilo. E a gente já tinha esse pensamento. Aí eu imagino hoje, com a velocidade de tudo, o quanto isso martela na cabeça das pessoas. E aí as pessoas têm que ter a sabedoria para realmente poder entender que tudo leva tempo, precisa ter paciência. O jovem hoje ele está muito impaciente, ele quer as coisas da noite para o dia. Então é uma luta imediatista, bem né? imediatista. É uma luta muito grande, muito grande. Esse problema do imediatismo realmente. Hoje me diz uma coisa, já que a gente está falando de imediatismo, quando foi que você ganhou, né? Acho que pelo tempo, assim, você começou a ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. Quanto tempo levou para isso? Na companhia que eu trabalho hoje, eu passei os 10 mil depois de basicamente um ano, quase um ano e meio, quase um ano e meio ali de companhia. Mas eu sempre gosto de afirmar para as pessoas que tem esse antes. Então, se a gente somar 6 anos com mais 1,5, nós estamos falando de 7,5, porque esse 6 sempre me ajudou a ter a preparação para poder trabalhar aqui com mais segurança. Então, vamos falar em 7 anos e meio.
E se a gente parar para pensar, acima de 10 mil reais por mês, depois de 7 anos e meio, comparado ao mercado tradicional, é rápido. É muito rápido até se a gente parar para pensar. Só que aqui dentro não é rápido. Aqui dentro demora. Aqui dentro você vai levando um tempo para conseguir. É doloroso. E então eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Eu falei, caramba, nossa, depois de tantos anos lutando, a gente poder ter essa satisfação de hoje ganhar acima de 10 mil. E tinha uma coisa que sempre me pegava, que me ajudou a crescer. Bom, se eu cheguei até aqui, se eu fizer mais um pouco, dá para ir mais um pouco. Se eu cheguei até aqui, faz mais um pouco, dá para ir mais um pouco. E foi assim que a gente foi aumentando. Falei, cada vez mais. Eu tinha até assim, eu falava, bom, me lembro também, bati 10 mil. Eu sempre coloquei algumas réguas, sabe? De 10, eu falei, bom, agora é 15. Aí de 15, 20, sempre ia colocando de 5 em 5. Então eu dizia assim, eu tenho que ir crescendo. Aí passou de 15, depois vamos para 20 e assim vai. São as metas, isso eu acho que puxa muito as pessoas. As metas, planejamento, né? E também o senso de insatisfação. Isso é uma coisa que eu observei muito na minha equipe ao longo dos anos. As pessoas se dão por satisfeita muito rápido. Aliás, isso acaba estando muito preso ao sonho pequeno. Então, elas se dão muito por satisfeitas. E essa satisfação, quando ela vem muito cedo, ela vai fazer com que você tenha problema para correr atrás. Porque, às vezes, você ganhava pouco. E para quem ganhava pouco, ganhar 10 mil é muito, realmente, é muito. Mas, se também você não olhar para cima, para coisas que 10 mil não dá para fazer, você fica parado. E essa é uma coisa que a gente tenta ensinar as pessoas também. Porque senão você vai parar e achar que 10 é muito, que não é, e vai ficar estagnado no negócio. Então, isso é tudo gatilho que tem que ser trabalhado. É um gatilho, assim, realmente muito importante, porque a pessoa realmente ela tem que ter uma ambição medida. Tem que ter. Se ela não tiver, não adianta, não é ganância, é ambição realmente profissional de onde se quer chegar. Né? E eu acho também que é bom explicar para todo mundo qual a diferença entre ganância e ambição, né? As pessoas me perguntam assim, eu posso ser uma pessoa muito ambiciosa? Eu falo, olha, a ambição sua ela pode ser infinita, ela não tem limites. Porque é ambicioso, cara, você tem que ser ambicioso, tá tudo certo. A ganância para mim é quando você faz coisas erradas. Quando você quer alguma coisa e através você faz coisa errada. Aí você se torna uma pessoa gananciosa. E aí isso não funciona. Não. Só que a sociedade mistura essas duas coisas e joga isso nas costas das pessoas, que inibem essas pessoas de serem ambiciosas. Então ela acha que ela está sendo uma pessoa ruim. Então se ela está ali, por exemplo, estou ganhando 100 mil, mas eu queria ganhar 150. Ela se vê como uma pessoa ruim por pensar assim. Mas se ela não tiver essa dose, não adianta. Ela tem que estar grata com o que tem, sim, realmente, mas trabalhar para muito mais. Exato. E também... essa inquietação é que nos faz realmente... Exato. E filtrar as pessoas que ela vai ouvir, filtrar com quem ela vai andar. Porque isso, para mim, ambiente e pessoa define muita coisa. Muita coisa. Só falar, poxa, eu quero ganhar 10 mil dentro desse setor. Às vezes a gente é obrigado a dizer assim, mas com as pessoas que você anda é impossível. Não tem como. Porque as pessoas que você anda não querem isso. Então elas não vão te levar, né, te impulsionar. Então isso eu acho que é um fator bem interessante. Esse equilíbrio é muito importante. Wilton, me diz uma coisa. Eu me lembro de uma convenção que eu participei que John Maxwell estava presente. Acho que você também estava Sim. presente nesse evento. E que ele falou que é muito importante que a gente coloque para as pessoas momentos assim desafiadores em nosso processo. Sim. Nessa caminhada, qual foi assim aquilo que foi assim o seu momento mais desafiador? Eu acho que o meu momento mais desafiador foi quando eu fui para entrar na companhia que eu trabalho hoje. Porque quando eu fui para entrar, eu já tinha passado por longos 6 anos muito ruins dentro do setor. E esses anos, eles me acarretaram de uma forma positiva, com muita experiência, obviamente, isso eu não reclamo. Mas psicologicamente e financeiramente, eles deixaram cicatrizes muito profundas. Então, quando eu conheci o negócio aqui para entrar, para mim, foi um dos momentos mais difíceis. Eu me lembro de dizer exatamente o que eu vou dizer aqui no dia que me mostraram um plano. Olha, eu não acredito em nada do que você está me falando. Eu não acredito em nada do que você está me mostrando. Eu nem acredito em quanto você está ganhando. Mas eu vou fazer o negócio.
E essa pessoa virou para mim e disse assim: olha, eu nunca havia visto uma pessoa assim. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer. Ele falou: se você não acredita em nada do que eu estou falando, em nada do que eu estou te mostrando, por que que você vai fazer? E eu falei: por uma coisa que eu aprendi desde criança e é inegociável para mim: a palavra. Quando eu conheci o setor, eu dei a palavra para mim e para minha família que eu seria uma pessoa bem-sucedida aqui dentro. E a partir do momento que eu disse aquilo, eu não tinha mais como voltar para trás. Por isso que às vezes as pessoas dizem que vão desistir, eu sempre digo o seguinte: então você vai faltar com a sua palavra. Porque você disse que você seria bem-sucedido. Você vai faltar com a sua palavra. E a maioria falta. A maioria não tem palavra. Então eu disse para ele: a minha palavra vale mais que qualquer coisa que você está me mostrando. Então eu vou entrar, mesmo não acreditando, eu vou trabalhar, porque eu preciso fazer acontecer. Então, quando você me pergunta de desafiador, isso foi muito desafiador. Isso foi muito desafiador, porque foi uma decisão que eu precisei tomar baseado na palavra e que não foi fácil. Porque financeiramente estava muito ruim, psicologicamente estava muito ruim, mas ali eu tive que ter a cabeça para pensar dessa maneira e começar. Então acho que esse foi um dos momentos mais desafiadores para mim para poder começar. Depois, dentro do negócio, já dentro da companhia, eu acho que os desafios que iam surgindo, a gente acaba já estando um pouco mais calejado, acaba já estando um pouquinho mais com a casca que a gente fala. Então talvez eu não sofria tanto como foi para começar. Mas sempre tem os percalços, tem que estar preparado. Os desafios, como a gente costuma brincar nesse negócio, nos deixa assim com o couro grosso. Couro grosso, é isso mesmo, a casca vai engrossando. Vai engrossando. Vai ficando bem forte. E nesse processo, eu sei que o respeito aos seus sonhos sempre foram assim, realmente muito forte, né? Sim. Mas me diz uma coisa, você já pensou em desistir alguma vez? Não, eu acho que desistir não. Ao contrário de muita gente que já é normal pensar que sim, e é bom que a galera entenda que o normal é pensar em desistir, não é anormal. Então o cara fala assim: pô, você nunca pensou em desistir, mas eu já pensei, então eu não vou conseguir? Não. O normal é pensar em desistir. Eu acho que no meu caso, eu só nunca cheguei ao ponto de pensar em desistir exatamente porque eu volto no ponto da palavra. Isso é uma coisa que os meus pais colocaram desde criança, né, até está dentro do meu livro, e isso me marcou demais, isso me pegou. Tanto que o maior problema que eu tenho em convívio com o ser humano hoje em dia é com a palavra. Porque as pessoas, elas têm um jeito muito, e não é, tudo bem, não pode levar ferro e fogo, não pode isso e tal. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Porque para mim o que é dito não é mudado. Não, sabe, essa questão de ficar mudando o tempo todo, não, tudo bem, eu mudo, eu não tenho compromisso com o erro. Eu olho para isso e falo: cara, isso é o fim do mundo. Porque a gente precisa pensar antes de falar as coisas. E uma vez que é dito, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Então, quando... por que você não pensou em desistir? Porque eu já havia dito que eu venceria. Então, não tinha outro caminho. É uma outra coisa que eu falo para as pessoas também. Querem vencer no setor. Quebrem todas as pontes. Quebrem todas as pontes. Lá na primeira companhia, sem estar ganhando nada, até mais cedo eu estava te contando essa história, com 3 meses, eu já tinha me desfeito de tudo. Eu já não tinha mais renda de nada, eu já não tinha mais nada. E foi um perrengue danado até começar a ganhar alguma coisa depois de muitos anos. Então eu falo para as pessoas: quem não tem opção, acaba tendo uma única opção, que é o único caminho de ir. Quando a gente vai tendo opções, a gente fica muito vulnerável a essa desistência. Às vezes a pessoa, quando ela fica pensando em desistir, é porque ela está cheia de caminhos. Fala para a pessoa: você pensou em desistir, mas você tem caminhos, é por isso que você está pensando. Se você não tiver caminhos, o único que te sobra é seguir. E aí você encontra a sua melhor versão. Aí você encontra realmente aquilo que te move, te faz ir para frente. Bom, eu digo para todo mundo, cada um tem a sua história. Essa foi a minha que eu escolhi viver. E o que a gente vê também nessa caminhada? Quando você fala, eu tenho uma palavra também: respeito às pessoas. Com certeza. O respeito às pessoas nos faz seguir adiante. Aquelas pessoas que nós colocamos diretamente conosco e vendemos a ideia de que ela vai mudar de vida, né? Entrar na casa dos outros e falar isso é muito fácil. Exato, então isso realmente é muito forte, né? Então, aí está a palavra. Wilton, falando em pessoas, quantas pessoas você cadastrou
assim, diretamente Tá. a você, para que, mais ou menos, né? Para chegar ao resultado que você tem hoje? O número certo a gente acaba não tendo, porque dentro do escritório as pessoas vão sendo eliminadas quando ficam desativadas, então a gente não tem esse número. O que eu digo para as pessoas o número que eu tenho real foram acima de 300 pessoas. Então, eu tive que cadastrar mais de 300 pessoas diretas. Quando as pessoas me perguntam duas coisas, solidez de negócio e velocidade de negócio. Eu digo, não tem como você querer uma solidez de negócio, uma velocidade de negócio, se você não tiver um patrocínio constante. Não precisa ser 10 no mesmo mês, mas você vai precisar ter constância durante alguns anos. Isso vai fazer com que você tenha um resultado numa boa velocidade e vai fazer com que você tenha um resultado mais sólido, porque você vai abrir uma lateralidade no negócio suficiente para quando tiverem as oscilações, você sofrer menos com isso. Então eu já sabia disso, já havia entendido que tinha que ter esse número muito alto. E aí eu falo para todo mundo, gostando ou não, você vai ter que fazer. Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o que elas gostam. E eu acho que o sentido tem que ser muito mais voltado para o que você precisa, não para o que você gosta. A grande verdade na vida é que primeiro a gente faz o que precisa para depois fazer o que gosta. Então eu coloquei isso dentro do negócio e disse assim, o que eu preciso é isso, eu vou ter que patrocinar X quantidade, vou ter que fazer isso para que um dia eu possa fazer o que eu goste. Então hoje, se eu não quiser patrocinar, se eu quiser me dar o luxo de não convidar alguém, eu vou precisar ter passado por isso para hoje ser assim. Não tem como, não existe outro caminho. E eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade com isso, porque é aquela euforia de algumas pessoas no início e depois acalma. E às vezes quer viver de poucas pessoas que fez ali o início do negócio. E isso aí não dá solidez para ninguém, não tem jeito. É a constância, né? Tanto na prospecção quanto nas vendas, né? Que a gente fala. E principalmente para quem realmente pretende ocupar outras graduações, a prospecção é muito importante. Com certeza. E as vendas é fundamental, que nem você falou. Eu falo para todo mundo, você quer ter paz para recrutamento, você precisa vender bem. Você não vai conseguir recrutar bem se você não vender bem. Porque as contas vão chegar, os boletos vão chegar. Se você não estiver entrando dinheiro, que a venda traz o dinheiro rápido, se você não estiver vendendo para esse dinheiro estar te dando paz de espírito para fazer isso, vai ser muito difícil construir uma rede. E foi assim comigo no começo. Eu tive que vender bastante para ter uma tranquilidade com as minhas contas para poder fazer todos esses recrutamentos. Para mim não existe outro caminho, não tem o que fazer. Exatamente. E eu sempre digo que, Wilton, que o processo do que fazer é muito importante. Uhum. Eu falo que principalmente nós temos aí uma tríade muito importante, que é a leitura, o sistema, Claro. leitura, o trabalho de campo, né, que é fundamental. Eu tenho certeza que dessa tríade é o que mais ensina. Claro. Mas antecede aí também uma preparação que vai fazer com que a gente sofra muito menos no campo, que Claro. é o sistema, que é muito importante, e a leitura. E eu gostaria de saber que nessa leitura, qual foi o livro que mais marcou você e qual a mensagem assim, mais importante por trás desse livro, que mais marcou a sua trajetória? Para mim, o livro que ele é o pai de todos nesse sentido é Os Segredos da Mente Milionária. Para mim, esse livro ele seguiu uma rota dentro da minha vida, dentro do setor, porque ele transmite uma mensagem a qual hoje eu baseio muito meu trabalho no desenvolvimento das pessoas exatamente nisso, que é o seguinte, tudo que a gente vai fazer, a gente chama de comportamento. Então, os comportamentos eles vão construir a sua vida. E o T. Harv, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, olha, você quer ter uma mente milionária, você quer ter uma vida próspera, você quer ser uma pessoa bacana, você vai ter que ajustar os seus comportamentos. Né? Desde do básico que nós estamos falando sobre com quem você anda, o ambiente que você vai, até muitas outras coisas. Então, esse livro ele foi abrindo a minha cabeça, foi mudando muitas coisas dentro da minha cabeça, e eu percebia que quanto mais eu lia esse livro, mais ele trazia a sabedoria necessária, e principalmente na parte financeira, porque ele fala uma outra coisa bem interessante. Você provavelmente vai ajustar seus comportamentos, vai ganhar dinheiro,
E aí vem uma última parte, que é o que você vai fazer com esse dinheiro. E ali ele fala muito da administração financeira. Então, eu procurei representar tudo isso dentro do meu negócio em comportamentos pessoais, desde uma vestimenta, de como se fala, tudo. A pessoa precisa mudar. Quem não está disposto à mudança, não está disposto a ter resultado. Eu falo para as pessoas, se você não quer mudar, você não vai ter resultado. Não tem jeito. Então, eu fui estando muito predisposto a isso, e aí sim o dinheiro vai vir, e aí tomar esse cuidado com a administração financeira, porque para mim é outro quesito que ele dá norte no negócio, seja para o bem ou para o mal. E como dá? Não tem o que fazer. A pessoa que não se ligar nessas duas coisas, primeiro comportamento e administração financeira, e eu digo que em qualquer profissão, ela não tem como ser bem sucedida se ela não se importar com isso. Em nenhuma área da vida. Não tem jeito. Porque o comportamento são as mudanças que você precisa ter. Então, o livro me ajudou bastante nisso. E a administração financeira, que é o equilíbrio que você vai ter quando você começar a ganhar dinheiro. Exato. Wilton, com esse crescimento que nós estamos tendo aí das redes, né? Na internet. Sim. Como que você vê o desenvolvimento do marketing de rede nas redes sociais, na internet? Na verdade, eu tenho uma opinião até interessante sobre isso. Eu digo para as pessoas o seguinte: o marketing ele tem uma forma de ser feito muito peculiar, e que você vai ter que respeitar essa forma de fazer. Eu chamo até um pouco de raiz mesmo, né? As pessoas vão tentando com a tecnologia 1000 coisas, mas o nosso setor, ele não é um setor para sofrer toda essa transformação. Na minha opinião, muita gente tem tentado ao contrário disso, e eu falo, olha, vocês vão acabar sofrendo problemas com isso. Então, ele é bem enraizado mesmo, ele é bem do tipo, ele exige o contato, ele exige estar ali com as pessoas, ele exige relacionamento, ele exige tudo isso. As redes e a internet, ela vem para facilitar a comunicação entre as pessoas, mas até a página B. A sequência. Se a gente achar que o negócio ele vai todinho lá para dentro, esse negócio ele vai voltar todinho para trás. Tem anos já que eu falo a mesma coisa para as pessoas. Eu digo o seguinte: o dia que não houver mais esse trabalho raiz que todos nós fizemos aqui, seja por parte de quem for, empresa, quem quiser mudar isso, a gente pode arrumar nossa malinha e fazer outra coisa. Porque o setor não tolera isso. O setor não é feito para isso. Então, ele é feito para relacionamento, ele é feito para contato, ele é feito para evento, ele é feito para treinamento, ele é feito para tudo isso. Se nós colocarmos isso 100% online, não anda para frente. Não anda para frente. É uma previsão que eu falo para as pessoas, tomara que ela não se conclua, porque não tem o que fazer. Então, com a evolução das redes que você me perguntou, o meu maior receio é esse. É as pessoas acreditarem que é possível fazer nas redes o negócio. Não utilizar a rede para se comunicar, mas fazer o negócio na rede social. E não é possível fazer o negócio na rede social. Até porque o nome diz marketing de relacionamento, é o relacionar, é o olho no olho, o contato. E isso a inteligência artificial jamais vai substituir. Então esse é o ponto forte. Eu vou até dar um exemplo para as pessoas entenderem. Você tem a sistemática de treinamento. As pessoas que mais pontuam e que são constantes são as pessoas que frequentam a sistemática de forma pessoal. As pessoas que se afastam e que não frequentam, essas pessoas vão reduzindo as suas pontuações até o ponto de sair do negócio. E esse, para mim, é o maior exemplo para as pessoas pararem para pensar. Do quanto a energia é importante no nosso negócio. Exato. O presencial. Ele não poderia estar pegando tudo isso lá na rede social e continuar o trabalho? Poderia. Funciona? Não funciona. Então não tem o que fazer. Então o nosso futuro ele depende do quanto nós ainda vamos entender isso e vamos praticar isso. E eu digo, da minha parte eu continuo, né? A gente tá ali toda semana e tal. Exato. Eu espero que as pessoas tenham esse mesmo pensamento. Eu acredito nisso. Wilton, me diz uma coisa. Nessa busca, nesse contato com as pessoas, como que você identifica já assim, mais ou menos inicialmente, um líder na sua equipe? O perfil de liderança, ele é bem tranquilo de você identificar. É quando você começa a chegar nas pessoas ou numa pessoa e ela já está fazendo algo sem você ter que falar.
Esse, para mim, é o primeiro sinal de uma pessoa que ela pode vir a ter um espírito mais de liderança. Então, você chega ali para João, por exemplo, e precisava fazer tal coisa. Você comenta com ele e ele já está feito. Ou você nem fala nada e ele chega pronto. Por exemplo, às vezes você vai falar com uma pessoa e naturalmente você queria falar de que ele tinha que ligar para 10 pessoas. E aí você chega e ele diz assim, olha, eu estava aqui ligando para as pessoas, já liguei para umas 10 pessoas e o resultado foi esse, esse, esse. Quando a gente começa a ver a pessoa a dar esses sinais por conta própria, sem precisar estar sendo cutucado, sem precisar estar sendo puxado, eu já começo a falar assim, bom, o princípio ele tem, agora ele precisa ser lapidado. Mas ele tem a iniciativa, ele tem atitude, agora eu tenho que lapidar ele. Então é aí que eu identifico a pessoa. A proatividade, né? Realmente. Sem precisar do comando. Quando você vê isso, eu falo para as pessoas, pode abrir o olho que tá surgindo alguma coisa diferente. E qual a dica que você dá para uma pessoa que tem, vamos supor, menos de 6 meses no negócio? Bom, eu acho que falar para ela não desistir é muito básico, né? Falar para ela não desistir é muito básico. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, vai levar alguns anos para você aprender como é que faz. Infelizmente, eu não sei se isso você vai gostar de ouvir, não vai gostar, mas vai levar alguns anos para você fazer. E você precisa estar predisposto a passar esses anos aqui junto para você aprender isso. Porque com 6 meses ali você é muito prematuro. As situações que precisam para te desenvolver não aconteceram todas ainda. Você não passou pela maioria das coisas. E principalmente, além de não ter passado, isso não ficou se repetindo na sua vida. Então é muito prematuro, é muito cedo. Do mesmo jeito que se ela resolve parar aqui com 6 meses, ela vai ser o perfil que vai ficar parando outras coisas em outros lugares. Vai começar outro ali, vai parar. E aí a gente volta com outra frase para a pessoa, você vai ficar tentando até quando? Você precisa parar de tentar. Eu falo para todo mundo que quer empreender, você precisa parar de tentar. Você precisa parar num lugar, fixar o seu pé e construir uma carreira. Acho que depois de alguns anos podem acontecer coisas, enfim, caminhos, aí é uma outra questão. Mas você precisa parar e ser bem sucedido naquilo e trabalhar para que isso aconteça. E 6 meses... Gente, eu olho para a pessoa e falo assim, lembra de quando você nasceu? Pega 6 meses para frente. Como que você estava? Você não tinha nada ainda. Você estava talvez tentando engatinhar, você estava talvez sem nem falar. Então, quer dizer, é muito prematuro a pessoa com 6 meses aqui, e acho que a gente está sendo bem otimista, tem gente com 3 semanas. Eu diria até 1 ano, porque é o momento que muitas pessoas desistem, né? Sim, Wilton? Mas eu digo que com muito menos tempo que isso, ela já está reclamando. Nós estamos sendo muito otimistas. 3 semanas, 4 semanas, ela já está reclamando. Então, quem dirá 6 meses, Exato. Entende? Então, eu acho que essa consciência tem que ser colocada para a pessoa desde cedo. Ela tem que entender isso, porque senão ela vai ficar flertando, que a gente chama, o tempo todo com a desistência. Com 6 meses ela está flertando em desistir, com 1 ano ela está flertando em desistir. E eu falo, cara, a tua vida é muito curta aqui dentro se você viver desse jeito. Porque mais cedo ou mais tarde você vai desistir, porque o tempo todo você está flertando com a desistência. Exato. Então é ruim, mas eu acho que é não desistir, é buscar conhecimento, é estar conectado ao sistema de treinamento que vai fazer com que você ganhe mais resiliência, é pensar no porquê você está fazendo, olhar lá para frente, isso tem que estar claro para você. A junção de todas essas coisas trazem para a pessoa a tranquilidade para trabalhar. E ter paciência, né? Eu acho que pensar no dia de amanhã com muita clareza e muita tranquilidade é o remédio perfeito. Exato. E, Wilton, me diz uma coisa. Qual a dica que você daria para um diamante e acima, né, que pretende viver desse negócio para o resto da vida? Bom, a primeira é que eu já espero que ele nessa graduação esteja fazendo esse negócio 100%. Caso ele não tenha, que é muito difícil, a maioria já está, mas caso ele não tenha, que ele precisa imediatamente estar fazendo 100% esse negócio e vincular a vida dele dentro do negócio. Se ele fizer isso, ele vai conseguir continuar crescendo. E acho que algo fundamental, e a gente vivenciou isso nos últimos anos, é o seguinte: olhar para essas graduações como apenas uma passagem.
e não como um fortalecimento do seu ego, né? Eu falo para as pessoas assim, né? É muito engraçado isso, eu faço uma brincadeira bem... Eu falo, chega na rua e vai no supermercado, chega ali no caixa, a hora que você for pagar, e fala para a pessoa assim, eu sou diamante, e veja o que ela responde para você. Parece uma coisa tão simples, mas é fundamental. Por quê? Porque é se criada uma mística tão grande em cima disso, que ele pega isso para ele como se, cara, eu nem sei o que ele pensa que ele se tornou. E ele, com aquilo, ele é tão grande dentro dele, que primeiro, ele para de trabalhar, essa é a primeira coisa. A primeira coisa que ele faz é parar de trabalhar. Ele vira um gerenciador. Então ele começa a gerenciar a rede só e não quer trabalhar. Segundo, que ele coloca aquele pin no peito e ele sai por ali, que eu não sei realmente o que ele pensa que ele é, que não é nada, né? Eu até brincava, uma coisa bem engraçada, o pessoal dava muita risada. Eu falei assim, faz o seguinte, pega o último nível, Titan, vai nessas lojas de moto e fala assim, eu sou Titan, você vai ver o que ele vai te fazer, porque Titan é o nome de uma moto 125 cilindrada antiga, não sei se você conhece, da Honda. E eu fazia isso de propósito mesmo, para as pessoas entenderem assim, gente, isso aqui é apenas um nome, que lá fora não tem valor nenhum, não tem nada, é uma meta que você bateu. A pessoa fala, mas você está desmerecendo. Eu não estou desmerecendo, eu estou tentando fazer você enxergar isso com mais tranquilidade, para que isso não cresça na sua cabeça e faça você perder a noção das coisas. Eu acho que você ter noção de quem você é, do que você fez, sem trazer isso na frente, é o que te faz continuar seguindo e trabalhando. É o que te faz seguindo, ajudando pessoas, continuar. Porque se você deixar isso crescer dentro de você, muito fatalmente você pode parar de querer fazer o trabalho. Então, a dica para essas pessoas é menos ego e mais trabalho, sabe? Menos gerenciamento e mais recrutamento. É o único jeito de crescer. Não adianta, a pessoa não gosta de ouvir isso, mas ela não gosta de ouvir porque ela sabe que é o que precisa ouvir. Me diz uma coisa, qual a dica que você daria, né? Bom, já falei do diamante, já falei das pessoas que têm menos de um ano, menos de 6 meses. Mas me fale um pouco sobre as recompensas que você teve, né? Para se dedicar a essa profissão de forma a inspirar quem está nos escutando. E essa pergunta eu faço para você de uma forma assim, bem tranquila, porque eu sei que eu acompanhei, pelo menos nesta empresa, eu acompanhei o seu início, né? De 12 ou 13 anos atrás. Sim, né? 12, agora em março faz 12. 12 anos, né? 12 anos já que você está nessa empresa. E o que eu pude perceber? Que o seu trabalho sempre foi feito de forma realmente raiz, né? Um trabalho realmente muito profissional, um trabalho que realmente inspira, né? Uma das coisas que eu acho que vai ajudar todo mundo a entender isso, né? Que você comentou sobre as recompensas. Quando você quer algo, mas você não tem condição, é doloroso. Mas é doloroso até um nível só. Não é muito, não. Eu falo para as pessoas. Eu digo assim, você quer conhecer a verdadeira dor, é você querer algo e poder esse algo, e poder fazer esse algo, mas não fazer. Essa é a verdadeira dor. E eu segui por esse caminho. Então as recompensas foram, eu decidi durante muito tempo usufruir do que a empresa me oferecia. Então a empresa me ofereceu viagem, a empresa me ofereceu 2 carros, a empresa me ofereceu N coisas. E eu usufruí disso. Eu falei, eu não vou tirar nada do meu bolso para fazer nada. E eu fiquei ali os meus belos 8 anos dessa maneira, praticamente bem forte. Depois mesclei algumas coisas. Mas assim, para ter esse retorno, para ter tudo isso, você vai ter que ter essa resiliência do tipo assim, poxa, eu vou ter que segurar a onda, que é o que a maioria não quer fazer. E eu vi isso debaixo dos meus olhos. As pessoas são muito movidas, eu brinco o seguinte, o cachorro, você pede para ele dar a pata, ele dá a pata, e aí você entrega para ele uma recompensa. E o ser humano é muito semelhante a isso. Só que isso é muito ruim, porque o cachorro só vai dar a pata se entregar alguma coisa para ele. E dentro do nosso negócio, você não pode ficar só esperando isso. Você tem que ter mais atitude.
independente você vai receber alguma coisa. Então, a verdade é, começa a se fazer um bom trabalho, constrói-se um bom negócio, o que você tiver que ter de retorno, a empresa vai te dar no começo, segura a tua onda, vai ali num trabalho constante, vai administrando seu dinheiro e lá no futuro você começa a viver o que tanto você quer. Na hora certa, esse lance da hora certa é fundamental para as coisas na vida. Na hora certa faz sentido, na hora errada gera prejuízo. Então, na hora certa, total sentido. Agora, na hora errada, total prejuízo. E muita gente pagou esse preço por causa disso. Wilton, mas eu gosto, eu preciso de uma recompensa, preciso de um estímulo e tal. E eu sempre olhei e falei assim, poxa, você já recebe todos os meses da empresa? Recebo. Pô, você quer estímulo melhor que esse? Você já está recebendo todos os meses, já era para você estar feliz que você está recebendo todos os meses. Mas tem gente que parece que precisa esse algo a mais, né? E precisa tomar cuidado com isso, que é onde muita gente se perde. Exatamente. Essa consciência, essa falta de noção que a gente viu, infelizmente, nessa indústria. Sim. Né? Wilton, como que você vê o marketing de relacionamento nos próximos 10 anos? Eu vejo como, acho que é muito parecido com o que eu olho 10 anos para trás. As pessoas, quando eu entrei há praticamente 17 anos atrás, eu ouvia assim, nós estamos engatinhando no Brasil, nós estamos apenas começando, tudo começou nos Estados Unidos. E 17 anos depois, eu sou muito sincero a te dizer que muito pouca coisa mudou. Muita pouca coisa mudou. Quando a gente fala de rejeição, continua existindo do mesmo jeito. Quando a gente fala de preconceito, continua existindo do mesmo jeito. Quando a gente fala dos negócios, são muito semelhantes. Então, quando o cara me fala, o que você acha daqui para frente? Eu acho muito semelhante ao que já aconteceu. Porque não é ele que tem que mudar. O que tem que mudar são as pessoas. E que eu não vejo essa mudança até hoje. E espero que para frente mudem. Que é a forma de fazer. Porque a gente, para ter uma profissão que ela possa melhorar, que ela possa reduzir o preconceito, que ela possa reduzir essa questão da rejeição, a gente precisa que essas pessoas que olhem para isso não tenham essas visões por motivos que aqui dentro é dado para elas. É muito nítido isso, porque quando você vê a pessoa falando alguma coisa, se você sai um pouco do furacão e você avalia o que ela está falando, tem sentido o que ela fala, por coisas que as pessoas fazem aqui dentro. Então, quer dizer, o cara entra, aí ele vai lá e faz uma arruaça na família e nos amigos dizendo que ele vai ficar milionário. E aí ele não fica. E aí daqui a pouco ele está precisando dessas pessoas para emprestar dinheiro, para fazer não sei o que e tal. Então, são essas coisinhas que se a gente não mudar no comportamento das pessoas, pode se passar 10, 20, 30, 40 anos, as pessoas vão continuar rejeitando da mesma maneira. Recentemente eu tive até uma experiência com um rapaz que ele falou, nossa, não posso nem ouvir falar nesse nome. E eu falei para ele assim, tudo bem, me explica o porquê que você não pode ouvir falar. Ele falou, porque fulano fez isso, isso, isso. Eu falei, beleza, entendi. Você concorda? Eu falei para ele, você concorda comigo que o teu argumento que está pegando está em cima de pessoa e não da empresa? Foi pessoa que fez com você, não foi a empresa. Só que a empresa paga exatamente porque é o nome dela que está ali, junto com a pessoa. E aí eu conecto com isso que eu estou te explicando, que é, se nós não mudarmos os comportamentos, vai continuar gerando esse tipo de sensação nas pessoas. Que é o que está no nosso controle. Que é o que está no nosso controle, porque para esse cara não falar isso, ele precisa ter uma experiência positiva. E positiva não é ganhar dinheiro. Positiva é ser normal, é não ter desagrado, é não ter, sabe, essa euforia de construir a qualquer custo, atropelando as coisas, fazendo coisas que não se deve fazer e deixando rastros negativos para trás, que são irreversíveis depois. Né? Como é que você muda uma pessoa dessa? E até por isso, qual a importância que você vê na construção de uma cultura dentro da equipe? Eu acho que se tiver uma pessoa que é o líder, que constrói de uma maneira correta e ensina isso para as pessoas, primeiro, para que elas tenham paciência, para que elas não façam nenhuma besteira que vá passar por cima das pessoas, para que elas possam entender como funciona e se profissionalizar para fazer as coisas decentemente, para que elas não fiquem se comparando de forma demasiada. Porque aconteceu isso com fulano, com outro, eu preciso que aconteça comigo. Se nós conseguirmos doutrinar tudo isso dentro da rede, a gente consegue ter uma rede que cresce sim, mas de uma maneira mais homogênea, mais tranquila também e que minimiza esses acontecimentos fora.
E de bater de uma forma bem real para as pessoas, né? Com certeza. Com certeza, sem uma ilusão, sem uma ficção. Exatamente, a clareza. Porque, assim, é passado para as pessoas uma ficção, uma forma que as coisas vão acontecer que e não até é com real. medo das pessoas pararem, a gente costuma dizer, ninguém perde o que não tem. Exatamente. Então, é sobre isso. E essa clareza faz com que a gente traga realmente... Inclusive, eu falo sempre, no livro GoPro, ele fala, o autor, fugiu aqui o nome, O Eric Orr. O Eric Orr. Ele fala de uma forma assim, ele fala da importância de falar assim realmente com clareza para as pessoas o tempo, o processo, os desafios, Sim. né, que ela pode ter realmente nesse negócio, né? E como que você lida com a diversidade de perfis dentro da sua rede? E eu acho que essa pergunta é bem pertinente porque, para mim, é um dos maiores problemas que eu tenho, desafios. Por quê? Eu cheguei com a palavra de que eu seria bem-sucedido, que eu iria vencer, inspirado, motivado, com a clareza muito grande, os sonhos lá em cima. Então, eu não tinha problema com essas coisas. Para mim, estava tudo muito bem resolvido. E outra coisa importante, eu tinha muita noção de onde eu estava e qual era a distância para onde eu queria ir. E essa diversidade de pessoas me fez ter que, cada vez mais, ir refletindo. Porque eu punha todo mundo nessa mesa e, para mim, estava muito claro que o que eu estava falando, todo mundo estava entendendo. E, com o passar do tempo, eu fui vendo que não estava claro que eles estavam entendendo. Porque, por exemplo, eu estava falando de um crescimento X para chegar, para ter isso na vida, para fazer aquilo. Mas João, que está ali, ele não estava entendendo isso. Não é uma realidade para ele. Essa falta de sonho, essa falta de ambição das pessoas foi uma parte muito dificultosa para mim. Porque cada um é diferente, cada um teve uma criação, teve gente que nem assistiu a novela, teve gente que é de todo tipo. E eu confesso que de bons poucos anos para cá foi que eu consegui dar uma respirada para entender melhor essas pessoas. Que o óbvio para um não é para o outro. E até onde eu poderia ir. Então, eu passei a talvez falar um pouco menos, deixar o tempo mostrar mais para essas pessoas as coisas e deixar ela ter essa percepção de que... E deixar ela errar um pouco, né? Porque às vezes que a equipe é que nem filho, a gente não quer deixar que ele passe pelos desafios e de repente a gente percebe que quando ele quer fazer algo, que mesmo que você vê que lá na frente o que vai dar aquele resultado, às vezes a gente tem que deixar para ele sentir por ele. E eu confesso com você, eu estou numa fase hoje muito clara do que você acabou de falar. Acho que eu nunca tive desse jeito. Eu sempre fui o cara de estar ao lado, de carregar, de fazer mil coisas, baseado no que você está dizendo. Não, tal, tá ali, tal, e fazer. Então, beleza. Mas chegou uma hora que eu cansei. Chegou uma hora que eu... porque, na verdade, quando você se expõe assim, vai sobrar para você. Uhum. Então, por exemplo, eu não realizei meu sonho. Legal, a culpa é sua, porque você sonha muito alto e me pressionou. Coisas desse tipo. E eu tomei uma decisão, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o tempo cuidar desse povo. Tem gente que fala assim, Wilton, você fala menos. Eu falo menos, vou falar cada vez menos. E quando eu falar, preste muita atenção, porque é o pouco que eu vou falar. O restante não sou eu que vou falar, é o tempo. E o campo. Né? E mediante isso, né, algo que eu acredito que possa alcançar mais pessoas, que é aquilo que a gente realmente pode passar, realmente, porque é isso que a gente faz. Quais são os hábitos e a rotina que você assim considera fundamental nesse negócio? Bom, a primeira é que eu tenho uma frase que eu acho que a pessoa precisa entender neste modelo de negócio. Você tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Porque o negócio acontece muito no período noturno. Então, pessoas que têm problema com horário para dormir, eu digo para elas, você vai ter que se adaptar. Aqui você tem hora para acordar, mas você não tem hora para dormir. Você tem hora para começar, mas não tem hora para finalizar. Então, essa é a primeira coisa. E que as pessoas precisam entender que elas precisam ter um horário para sair para trabalhar,
porque elas já tinham isso em outro lugar. E quando elas chegam aqui, agora eu sou dono do meu nariz, então eu posso ir a hora que eu quiser. E esse pensamento de eu posso ir a hora que eu quiser é do tipo não ir. Quando ela se vê, ela não foi, ou vai à tarde, ou vai isso, ou vai daquele outro. Então, a rotina de trabalho, quando a pessoa fala assim, qual que é a rotina? Eu falo, a rotina é o seguinte, meu amigo, você tem que ter uma hora para levantar. Eu não sei qual é a hora, mas você tem que ter essa hora para levantar. Todo dia, independente da sua agenda, você vai levantar nesse horário, vai tomar o seu banho, vai tomar o seu café e vai sair de casa. Ponto. Se você não fizer isso, você não consegue ter um resultado. Por quê? Porque as pessoas vão levando de uma forma muito marota, sabe? Vai um negocinho, depois eu vou, depois eu faço e tal. E elas, quando estão no tradicional, não é assim que funciona. Elas têm que seguir um cronograma. Aí eu digo, por que você veio para cá e aqui você não quer ter uma rotina de trabalho? Você precisa de uma rotina de trabalho. Então, para mim, esse é o ponto, porque é onde eu vejo a maioria errando. A maioria. Você pegar o dia a dia de um consultor, a maioria é complicado. É um dia a dia que você fala assim, mas eu achei que você estava trabalhando, eu achei que você estava... E às vezes na cabeça dele, ele acha que está. É engraçado isso. Na cabeça dele, ele acha que está. E eu falo, como é que você acha que você está trabalhando fazendo esse horário que você está fazendo? Não tem como. Não tem como. E a gente sabe que não vai ter resultado só com aquele tempo. Não, não vai ter. E o pior, além de não ter o resultado, vai desistir do negócio e vai sair falando mal. Que para mim aí já afeta outra questão. Exato. Wilton, eu também costumo assim, falar para as pessoas que quando a gente planeja e organiza realmente o tempo, faz o planejamento do trabalho, a gente consegue fazer tudo aquilo que é importante, que é essencial para nós, para os resultados que nós estamos buscando. Trabalhar com agenda. Exatamente. Fundamental para você trabalhar com agenda. Então é isso que eu quero perguntar para você. Como que você organiza o seu tempo pessoal, né, a sua vida pessoal e o trabalho? Eu vou ser sincero e impactante para as pessoas. Hoje eu tenho vida pessoal. Então hoje a minha agenda ela é constituída de trabalho com vida pessoal. Eu chamo isso de construção, né? Na fase de construção, eu tinha a minha agenda voltada para o meu trabalho. Na fase de construção, Na fase de construção. E as pessoas me perguntavam, e tua vida pessoal? Eu deixei ela de lado um pouco para que eu pudesse construir um negócio que traria para mim o resultado que eu quero, para que lá na frente eu possa fazer as coisas que eu quero e não as que precisam. Então, é um conflito que as pessoas têm e muitos não querem aceitar. E eu digo assim, fica tranquilo, o tempo vai te mostrar que você não vai conseguir, não sou eu. A pessoa precisa entender sobre essa questão da prioridade do trabalho. Eu falo pro cara assim, 10 anos. Se você priorizar 10 anos, né? Então na tua agenda ali é trabalho 10 anos. Você chegar numa renda extraordinária, maravilhosa tal. Às vezes, vamos fazer uma conta aqui. A pessoa começou com 30. Vou dizer até que ela começou mais tarde, começou com 30. Aí ela fez 10 anos assim, ela vai estar com 40. Aí eu falo para a pessoa assim, você construiu uma renda, eu não vou nem falar algo muito fora de uma realidade, vou falar em 50 mil. Você construiu uma renda de 50 mil. A expectativa de vida normalmente das pessoas é de 85 anos. Então com 40 você está ganhando 50. Como você acha que seria a sua vida dos 40 aos 85 ganhando 50 mil por mês? Aí eu falo para a pessoa, você acha que dá para fazer muita coisa? Dá para fazer tudo o que você queria e mais um pouco? Dá. Eu falo, então, se dá dos 30 aos 40, a sua agenda vai ter que estar preenchida de trabalho. Para depois ficar aos 45 anos fazendo o que você quer. Não tem como... Não adianta, não, eu vou mais ou menos, vai dando certo, eu vou falar, não vai, cara. O tempo vai te mostrar que não dá, não consegue. E eu digo mais, Rosana, no mercado tradicional é assim. Você pega aí grandes empresários, você pega pessoas que constroem grandes carreiras. É assim. Todas as áreas. Eu já vi gente falando assim que, eu trabalhava em diretoria e que levava roupa no carro para poder... Porque trabalhava um dia até muito tarde, no outro já tinha que estar cedo, aí como era longe, já tomava banho por ali no trabalho mesmo e ficava, emendava de um dia para o outro. Eu vi gente falando que dormia no carro. Em todos os segmentos. Eu não entendo as pessoas, por que elas têm esse receio gigantesco de pegar uma parte da vida delas e entregar nessa construção.
Sem contar que pessoas que têm um grande resultado aí no privado, né? Ela passa lá por 5, 6 anos de uma faculdade. Claro. Período, algumas, por exemplo, medicina, odontologia, algumas profissões aí, período integral. Claro. Né? Fora o que ela estudou para entrar. Investindo 10, 12 mil por mês. Quer dizer, antes de exercer a profissão, ela passou 15 anos, 15, 20 anos ali estudando. E depois mais 2 anos de residência, vamos supor, em medicina, para ganhar lá um salário inicial de 10 mil reais por mês. Sim, exato. É esse. E eu vejo, como eu tenho um vizinho lá no meu condomínio, que ele está no último ano de medicina e a namorada já é médica e tem várias pessoas da família. Falou, Rosana, eu não vejo um médico no meu círculo ganhando assim uma média de 50 mil reais por mês. É difícil. São pessoas que investiram aí 5, 6 anos numa profissão, né? Se a gente fizer uma conta básica nisso que você está dizendo, é assim, o tempo que essas pessoas levam para entrar na faculdade, fazer a faculdade e se especializar e realmente começar a ter uma remuneração melhor, o tempo que elas levam para fazer isso é o tempo que se leva dentro do nosso setor para você resolver sua vida. Exatamente. Essa conta para mim ela é básica. Aí eu falo para a pessoa, agora é com você. Lembra que esse cara fez tudo isso para ele começar a trabalhar. Exato. Aqui você vai fazer esse tempo igual ele para resolver tua vida. Exato. Uma pergunta, Wilton, outra pergunta. É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de lidar nesse negócio. Como que você lida com a rejeição pessoal e da equipe? Você fala a rejeição da equipe com o meu pessoal? A rejeição assim, até pelo trabalho, a rejeição pessoal, que isso acontece, eu falo assim para as pessoas, quando ela fala não para você, quando alguém te fala não... É não para o negócio, não para o negócio, não é para você. Sim, sim. É não para ela mesmo, é não para os sonhos dela, é não para a capacidade dela. É que o ser humano, ele não gosta de levar a negativa, né? Então é normal, faz parte em nada. Ninguém gosta de ficar levando a negativa. Então quando você entra aqui, isso passa a fazer parte da sua vida. Você está levando esse não, é constante. E essa negativa, as pessoas, pela falta de experiência, elas levam pelo lado pessoal e não profissional. Então é tipo, ele está falando não para mim, ele está falando porque ele não gosta de mim, ele está falando por causa disso e tal. E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando não exatamente para o negócio, que no caso é você que está conduzindo o negócio até ele. Mas não quer dizer que ele está falando não para você, pessoa. Mas até a pessoa ter esse tipo de entendimento leva muito tempo. Leva muito tempo. Você fala assim, poxa, quanto tempo leva para uma pessoa chegar nesse entendimento? Leva bastante tempo. Até a casca engrossar, até ela conseguir absorver o não com mais naturalidade, leva tempo. E o que eu digo para as pessoas é, quanto antes você tomar essa decisão de encarar isso de maneira tranquila, mais fácil vai ser fazer o negócio. Quanto mais você continuar doendo em você, mais difícil vai ser fazer o negócio, mais doloroso vai ser. Então é essa a recomendação que eu coloco dentro da equipe, dentro da rede. Eu falo, é desse jeito que as coisas comandam. Exatamente, porque nem todo mundo acredita na capacidade dele mesmo fazer. Exato, não é todo mundo que acredita. Não é todo mundo que acredita, infelizmente. Mas e às vezes é porque desde cedo já tem rejeição também. Na própria criação. Wilton, qual foi, assim, o melhor conselho que você já recebeu de um mentor, de um líder, ou de alguém que você... Melhor conselho? Boa pergunta. Já ouvi tantas coisas. Eu acho que... Olha, eu recebi muitas coisas. Eu não me lembro exatamente de uma que tenha marcado assim. Eu sempre, tudo que eu ia ouvindo, eu ia assimilando e absorvendo. Então, tudo isso ia me fazendo muito sentido. Mas tem uma coisa um pouco popular, e isso, pelo fato de estragar muito o negócio das pessoas, eu ouvi isso de uma pessoa, e foi um dos conselhos que eu recebi,
E é popular isso, então eu acho que pode ajudar todo mundo. E eu vi dezenas de pessoas tendo problema com isso. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Então isso, para mim, é uma coisa que eu lembro de ter ouvido, e eu já vi mais zilhões de problemas com isso. É uma coisa até popular, é usado em outros setores, outras questões, mas aqui você mexe com pessoas, um grande número de pessoas, a probabilidade disso acontecer é o tempo todo, e eu tento avisar as pessoas: cara, não vá por esse caminho, não faça isso que vai dar problema. E são problemas que no tradicional, na minha opinião, é mais fácil de resolver do que aqui. Porque há a questão do vínculo empregatício. Manda embora, resolve, contrato outro e tal. Aqui não. Aqui não tem manda embora. Aqui deu problema, estragou tudo. Deu problema, entra sentimento no meio, entra um monte de coisa, e a hora que você vê, uma rede inteira ali deu problema com isso. Então, essa é uma das coisas que é difícil as pessoas respeitarem, mas que eu ouvi e que o tempo me mostrou que fatal, ou a pessoa aprende isso, ela vai ter muito problema na rede, entre outras, né? Mas essa foi uma das que eu me lembrei. E é um conselho que você passaria para frente? Qual, assim, o conselho? Se é esse ou um outro que você passaria? Eu não sei se as pessoas entenderam, né? Eu vou traduzir se o pessoal não entendeu. Mas é assim, quando se diz assim, não se ganha o pão, não se come a carne... aonde é o seu trabalho, que está ali dentro da rede, é o seu negócio, não queira ficar tendo relacionamento com as pessoas, relacionamento amoroso, que a gente quer dizer. Exato. Né? Você vai estragar o seu negócio se você fizer isso. Então, é um dos conselhos mais importantes para convivência e construção de equipe. Porque as situações vão acontecer, vai ter um monte de situação que, se as pessoas não respeitarem isso, provavelmente elas vão ter muito trabalho. Mas eu acho que essa é uma questão legal que eu ouvi. Eu acho que, falar da paciência é clichê, mas eu ouvi isso muito também. Olha, é muito legal você ser sonhador, é muito legal você querer galgar patamares muito altos. Mas se você não tiver com a paciência em dia, dificilmente. Outra coisa me veio agora também, uma vez que eu ouvi: seja muito bom em lidar com as pessoas. Se você for um cara muito bom em lidar com as pessoas, aprender a lidar com pessoas vai te ajudar muito dentro do negócio. Então, crie essa habilidade de lidar com pessoas. O negócio é feito de pessoas. Outra coisa legal para falar: as pessoas erram essa direto. Quando pergunta para a pessoa: o negócio é feito do quê? Aí as pessoas: de produto. Aí eu falo assim: não, você não entendeu nada. O negócio é feito de pessoas que movimentam produtos. Então o produto está lá depois das pessoas. Se você não for bom em lidar com pessoas, se você não for bom em treinar pessoas, se você não for bom em conduzir pessoas nenhuma vai movimentar produto. Não adianta você ter. Aí fala para a pessoa assim: você tem produto e não tem pessoas, o negócio vai? Não vai, porque o produto não vai sozinho, precisa de pessoa para ele ir. Agora, você tem pessoas e falta produto, o negócio vai? Vai. É impressionante. Porque pessoas, mesmo sem produto, dão um jeito das coisas acontecerem. É incrível isso. Então, essa foi uma explicação lá atrás, me veio na cabeça, bem legal que me explicaram também. Cara, o negócio é de pessoas. E é por isso que chama marketing de relacionamento. Exatamente. Justamente por isso. Então, eu falo que é 2 produtos. O primeiro... Pessoas. Tem que entender de pessoa. Exato. E como o marketing multinível, eu vejo que vai impactar a vida realmente de todas as pessoas que fazem de forma realmente profissional, como você sempre fez. Mas o que mais impactou a sua vida, né, fora do financeiro, além do financeiro? Eu acho que o marketing ele me deu 2 oportunidades. Ele me deu a primeira oportunidade, que veio antes do financeiro, que foi alterar coisas na minha pessoa, no qual eu, talvez algumas nem sabia que era necessário, outras que eu gostava e gostaria que fosse alterada, mas talvez não sabia como. Então, eu acho que mudou em mim coisas que eu precisava mudar, mas que eu não sabia como, e mudou coisas que eu nem sabia que precisava mudar, mas mudou. Então, acho que isso veio antes de dinheiro. Então, isso os treinamentos, o desenvolvimento, tudo isso traz para todas as pessoas. Aí, obviamente, que pós isso, vem a questão financeira. Como eu disse no começo, sou uma pessoa que não gosta de estudar, enfim, tudo isso. Não tenho formação,
Imagina, para mim realizar os meus sonhos, para mim chegar no patamar de vida que eu tenho hoje, que outra circunstância poderia me dar a oportunidade, sem estudo, de poder ter a renda que eu tenho hoje? Eu não consigo enxergar outra oportunidade que fizesse isso. Eu não consigo, porque existem até alguns negócios, algumas circunstâncias, mas que muitas vezes esses negócios, eles não são acessíveis, né? Daí não é nem questão de estudo, mas às vezes é de ser acessível. Então eu falo que mudou muito desde da mudança pessoal quanto da financeira, e trouxe o que eu queria na vida, que era essa liberdade, que era realmente poder ter essa condição boa. Então eu falo que eu não tenho nada para reclamar do setor, eu tenho para agradecer. Eu digo assim, eu tenho bons motivos para reclamar, mas eu deixo eles bem quietos, porque para agradecer é muito maior. Exato. Então eu digo assim, exatamente. Não é que isso foi só alegria, não foi só alegria, mas os positivos é muito maior. É muito maior. Né? Então eu só tenho a agradecer, eu não reclamo não. E Wilton, hoje, depois de várias conquistas, né? Qual o seu propósito maior? O que te motiva a continuar? As pessoas. Eu recentemente vi umas 2, 3 pessoas a desistirem, e eu tive a oportunidade de conversar com elas antes delas desistirem, e eu falei para elas, bem isso para elas, eu falei assim, você sabe o que me deixa mais encafifado vendo a sua decisão? Saber que você subiu num palco e falou um monte de coisa. Saber que você prometeu um monte de coisa. Saber que você falou para as pessoas que elas iam mudar de vida. E que as pessoas são tão fúteis, né, para sair, não sabem nem sair hoje em dia. São tão fúteis que não sabem nem sair. Que do nada você vira para essas pessoas que você falou que elas iam mudar de vida e fala assim, eu não vou fazer mais. Você não conta mais comigo. Então, eu acho que eu vi isso, não é de hoje que eu vejo. E aquela questão minha da palavra, né? Então hoje, quando eu falo de propósito, eu digo assim, cara, eu cheguei num patamar de vida muito legal, mas para mim chegar, muitas pessoas me ajudaram para que eu pudesse fazer isso. E o mínimo que eu posso fazer é continuar ajudando essas pessoas, as que estão, para que elas também possam chegar num patamar legal de vida. Se elas desistirem, ok, eu não posso fazer nada, mas se elas não desistirem, eu estou aqui, eu posso fazer muitas coisas, né? O desenvolvimento. Eu acho que me dá muita alegria quando eu vejo a mudança na pessoa, principalmente de mentalidade. Depois vem a parte física e financeira, mas a de mentalidade é uma coisa que me ganha muito. Quando eu vejo uma pessoa, eu sinto a mudança, eu sinto na fala dela que mudou, isso me cativa demais. E principalmente, isso me inspira muito a continuar. A fazer todos os dias, a levantar. Eu tenho uma reunião em São Paulo que ela já está, sei lá, praticamente 11 anos, e eu estou toda segunda-feira lá. E eu não falho nenhuma segunda-feira. E as pessoas falam assim, cara, como pode, né? Depois de tantos anos, toda segunda-feira você está ali, cara. Toda segunda-feira você sobe no palco e você está ali. Eu falo, pois eu preciso fazer isso. E eu vi que mesmo na pandemia você estava lá com o seu time. Foi. Mesmo naqueles períodos assim, mais desafiadores da pandemia, você estava lá e conseguia levar todo o seu time, né, para realmente estar eu presente. Falo que a pandemia foi algo que foi muito impactante, né? Dia 17 de março de 2020, acho que é uma terça-feira, se eu não me engano, quando eu faço uma live me pronunciando como eu iria fazer as coisas dali para frente, né? E que as pessoas não precisariam ter medo e que aquelas que viessem comigo, elas dariam certo, não teria problema. E aí é exatamente o que você está dizendo. Nós não paramos em momento nenhum, da pandemia, continuamos com as reuniões, tal, né? Do jeito que dava, em lugares fechados, do jeito que a gente conseguiu. E eu tenho muito, muito orgulho de poder falar isso, porque até falo para os haters de plantão, não perdemos uma pessoa. Olha aí. Não perdemos uma pessoa. Quando eu estou perdendo, a pessoa morrer, né? Não perdemos uma pessoa. As pessoas falaram assim, foi muito engraçado. Wilton, você vai promover um assassinato em massa. E eu falei, vamos ver se eu vou promover um assassinato em massa, então. E nós não perdemos uma pessoa. Eu lembro de estar numa sala com 300 pessoas, fechado, e fazendo evento no meio daquela pandemia. E foi muito legal. Então, eu falo para todo mundo que assim, eu passei tanta coisa
Eu passei tanta coisa. E eu olhando para as pessoas que eu imaginava que naquele momento poderiam me dar força, e eu não vi essa força, eu vi essas pessoas com medo, se escondendo. Aqui, eu acho que, né, como você tocou no assunto, naquele período eu vi o quanto a responsabilidade estava muito mais em mim, diante das pessoas que precisavam comer, precisavam continuar trabalhando, e que eu não podia esperar nada de ninguém. E que eu não podia esperar uma força de canto nenhum, que tinha que depender de mim mesmo. Incrível. Incrível, realmente. Incrível, Wilton. Ali foi bem desafiador. Me diz uma coisa também, Wilton. Você faria... Alguma coisa você faria diferente se você tivesse que voltar atrás? Eu acho que eu procuraria ter entendido que nem todo mundo tem os mesmos sonhos na mesma intensidade mais cedo. É a única coisa que me faz refletir um pouco depois de toda essa jornada. Porque realmente quando você acredita que a pessoa quer muito como você quer, numa grandiosidade que você quer, você vai se expor junto com ela da maneira que você sabe que precisa se expor para que aconteça esse sonho. Só que você acompanha ela no processo, é isso? E você puxa ela para sonhar nesse nível, e isso exige muito dela. E perante ao que ela quer, talvez como a maioria é menor, eu tinha que ser menos. Eu vou acabar passando do ponto, porque ela quer menos, ela não quer o que eu quero. Entendi. E se eu conseguisse entender isso mais cedo, talvez algumas coisas teriam acontecido diferente. Se seriam melhores ou piores, não dá pra gente saber, porque é só o tempo que mostra. Mas me faz sentido, me faz muito sentido, de que talvez poderiam ser um pouquinho melhor. Certo. Mas eu fico bem tranquilo, porque não é que a gente cometeu um erro, e sim que a gente sempre esteve bem intencionado e querendo que a pessoa sonhe alto, nada mais do que isso, né? Então, eu vou te dar um exemplo assim, fazer uma promoção para o cara que bate ouro andar de helicóptero. Hoje eu vejo que essa conta, ela não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Não porque para alguns vai ser, meu Deus. Eu tinha uma decepção quando eu via a pessoa descendo dali do jeito que ela estava. Eu olhava para ela e às vezes ela dizia assim, foi legal. E eu falei, não, cara, foi legal não, tipo, não dá, se você não desceu, com aquele brilho, aquele entusiasmo. Cara, eu preciso ter um desse. Ali. Cara, isso é tudo na minha vida. Isso aqui tem que fazer parte da minha rotina, né? Se você não desceu desse jeito, tudo bem. O erro não é seu, é meu. Eu que te pus aí. O erro não é seu, é meu. Eu que te pus aí. Então, essas coisas eu faria diferente. Essas coisas eu, sabe, ficar 2, 3 horas com uma pessoa na mesa, pô, vamos, tal, enfim. Eu acho que eu teria que ter usado o meu tempo diferente nessa hora. Porque ela não quer tanto, ela não precisa dessas 2, 3 horas mesmo. O sonho dela é muito menos. Exato. Muito Só que a gente menos. às vezes leva tempo para entender isso. Exato. Wilton, me diz uma coisa, uma pergunta que não quer calar. Como que você vê o papel das mulheres no marketing de relacionamento? E que conselho você daria às mulheres? Eu vejo com uma importância fundamental, no sentido, tem total contribuição no negócio. Agora, o que eu vejo também é que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que elas não façam com os outros aquilo que elas não gostam que é feito com elas. Sendo bem sincero. Eu acho que, como na minha cabeça nunca foi homem e mulher, nunca foi. Na minha cabeça ela só tem uma coisa, tem ser humano. Eu trabalho dessa maneira. Eu não consigo, eu não tenho a concepção de homem ou mulher. Não tenho. É ser humano. Então, eu não tenho esse discernimento. O que eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, para mim é a mesma coisa. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso, porque, ela tem que ter o espaço dela. Eu sou o primeiro a dizer que ela tem o espaço dela. Se for comigo, tem. Porque eu não olho pro gênero para fazer as coisas. Eu nunca olhei.
Então eu tenho dificuldade em saber das dificuldades que as pessoas têm, que eu falo, tá, mas deve ser em outro lugar, porque não é comigo, porque eu não faço isso. É incrível isso. Então, acho que o conselho é assim, quando eu digo não faça com os outros aquilo que você não gosta de fazer com você, talvez é não ser no seu movimento tão agressiva, que isso faz com que você esteja fazendo, vamos dizer, com o homem, aquilo que eles estavam fazendo com você. E eu vi muito isso nos últimos anos. Eu vi muito isso. Eu sempre disse para minha esposa, para a Paloma, eu falei, olha, tem que ensinar as pessoas todas de uma maneira igual. Então assim, nós vamos ter que ensinar que tem que tirar isso daqui e colocar aqui. Todo mundo é capaz de tirar aqui e colocar aqui. Por que para você que é homem é tirar aqui por aqui, para ela que é mulher, deixa eu pintar isso aqui de outra cor? Não! Vendo você fazer essa colocação, eu já percebo que você tem a percepção que todas têm a mesma capacidade. Mesma. Né? Para mim é igual, não muda nada. Eu digo isso também porque eu fui militar e durante o meu tempo, né, na academia, que eu tive professores homens, tudo, eles faziam questão de dar o mesmo tratamento. Sim, é o que eu acredito. Dava aos homens. Para não dizer que não tem diferença nenhuma, eu falo para as pessoas, para não dizer que não tem diferença nenhuma, é algo que é real, mas que não influencia em nada. É a diferença da força física. Então, às vezes, você precisa abrir um pote. Cara, um homem vai ter mais força, ele vai pegar e vai abrir esse pote. Talvez a mulher não tenha força suficiente para abrir o pote. Talvez ela precise de uma ferramenta, precisa de alguma coisa. Mas aí nós estamos falando de algo muito específico, é uma força física. Vai precisar de uma força. O homem acaba, né, biologicamente, tendo mais força para fazer aquilo. Mas é só isso, não é mais nada. Né? Vai trocar uma lâmpada. Poxa, o homem ou a mulher pode subir e trocar uma lâmpada. Por quê? Porque não exige essa força física de fazer isso. Até porque algumas habilidades algumas habilidades que ela tenha mais ou ele tenha mais, pode ser trabalhado. Sim. Né? Pode ser trabalhado. Fala muito da questão sentimental da mulher, o homem é um pouco mais frio, a mulher um pouco disso. Tudo bem, que daí eu já acho que é o que você está dizendo. Então, mas dá para trabalhar. Exato. Eu acho... Agora eu vou falar de um ponto aqui. Eu vejo assim, ela um pouco... com a inteligência emocional um pouco mais desenvolvida, mais empática, eu falei. Eu diria assim, mais empática com as pessoas, entendeu? Sim. Né? Pode ser. É a diferença que eu vejo, né? E por isso, vamos supor, eu vejo que, por exemplo, números, tá? 65% hoje das pessoas que fazem Rinodê são mulheres. É mesmo? 65%. Caramba. E esse número já foi ao contrário, né? E graças a isso que você falou, ao desenvolvimento de habilidades com elas, num programa específico como Pérolas, fez com que ela realmente acreditasse nisso que você colocou, que a capacidade é a mesma. E eu vou dizer uma particularidade aqui. Poxa, eu falo isso eu falo em palco o tempo todo. Eu tenho preferência por trabalhar com mulher. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com homem. Muita dificuldade. E aí me perguntam, né? Por que eu tenho dificuldade de trabalhar com homem? Por causa do ego. Por causa do ego. Eu tenho muita dificuldade. Porque eu olho para o homem assim, sabe? Dentro do negócio, assim, não todos, claro, mas a maioria. Eu já lembro daquelas rodas de amigo, o que se fala, o que se promove. E eu sempre fui um cara que isso me incomodou. Agora eu vou entrar numa área não tão do negócio, mas fora do negócio. E os homens ficam muito bravos comigo por causa disso. Porque isso sempre me incomodou. Então eu tô lá na roda, lá com os amigos, legal, bacana. Mas eu não gosto do assunto que é. Eu não gosto do jeito que as coisas são faladas. E eu tenho o costume de dizer sempre para eles o seguinte. Por que você não fala o que você está falando aqui lá na cara da sua esposa? Por que você não fala isso que você está falando aqui para mim lá na cara dela? Porque eu acho muito fácil você vir aqui e falar isso. E depois você chega em casa, linda, maravilhosa, tal. Fico puto com isso, sabe? Eu sou bem assim, eu entrego mesmo. E sempre fui desde novo, sabe? Então eu fico muito puto com isso. E eu acho que os homens têm um ego tão perturbado com essas coisas, e aí eles ficam nessas conversinhas. E eles trazem isso para dentro do negócio. Eu tenho uma coisa recente que eu acho que é interessante a gente falar. Eu falei para minha esposa assim, no longo dessa trajetória, tudo isso. Falei, olha, a gente vai abrir mão de muita coisa, mas é para uma vida muito melhor.
Então, você vai pagar um preço junto comigo, mas eu garanto para você que vai valer muito a pena lá na frente. Então, essas dores que nós vamos passar juntos, fica tranquila que você vai agradecer muito. Aí, por eu ter esse tipo de depoimento, eu vi alguns homens dizendo assim, eles iam lá e cutucavam as meninas e diziam assim, você tá vendo? Você tem que ser igual a Paloma, você tem que comprar ideia, você tá vendo? Você tem que fazer isso, ó. Você tem que não sei o que tal. Aí eu olhei, aí já pegou do outro lado, né? Eu falei, eu entendi, ele tá se aproveitando de uma coisa que eu tô falando para ir para cima dela. Beleza, aí o que eu comecei a fazer? Aí eu falo isso e aí eu digo para a pessoa assim, tá, não, tudo bem, sem problema nenhum. Só não esqueça uma coisa, que ela comprou a ideia, fez tudo isso. E eu entreguei para ela o prometido. A gente mudou de vida, deu tudo certo. Então, antes do senhor ficar falando para sua esposa, para sua namorada, olha, você tem que ser igual a Paloma, você tem que comprar isso, tem que comprar ideias, tem que fazer, o senhor vai ter que entregar para ela depois tudo isso que você está prometendo. Porque se o senhor não entregar, a culpa é sua. Não, mas é junto. Eu falei, tudo bem. Só que eu não falei para ela junto. Eu disse para ela que ia acontecer. Que ela podia vir comigo. E que eu garantia que ia acontecer. E se ela fosse fazer ou não, eu ia fazer. Então eu vejo, muitas vezes, um posicionamento masculino. E aí é que eu digo que eu tenho dificuldade. Muito de oportunismo. Agora é oportunista para mim falar dessa maneira. Mas depois, se eu tiver que entregar lá na frente e eu não entregar, aí já não foi bem assim que eu disse. E então eu acho que nesse ponto eu vejo um problema. Aí é que eu tenho dificuldade. Então os homens que trabalham mais próximo de mim já sabem. Eu falo, ó, pelo amor de Deus, já não começa, vê o jeito que você vai falar aí com as coisas, porque eu não tenho espaço para isso. Eu não, sabe, o homem é muito eu faço, eu isso, eu aquele outro, tal, e nossa. Eu prefiro estar numa mesa com 20 mulheres, só eu de homem, do que um bando de marmanjos falando um monte de coisa e um pode mais que o outro, e no fim ninguém pode nada. Essa do ego realmente é muito real, meu Deus do céu. Você quer ver uma bem bacana? Outro dia eu tava com um consultor e blá, 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 blá. Aí ela ligou, aí ele pegou o telefone assim, oi amor, tudo bem? Aí eu falei assim, o que você tá fazendo? Né? Pensei, ele desligou, eu falei assim, mas até antes do telefone tocar, não era meu amor, você tava descendo o pau aqui. Por que você atendeu e falou meu amor? Não, tal. Eu falei, eu não posso com essas coisas. É assim. Infelizmente. Ai. Lidar com isso, lidar com essas diferenças, com todos esses perfis, realmente é um dos maiores desafios, né, que a gente tem. Mas, Wilton, me diz uma coisa, né, para a gente começar aqui, para a gente começar a encerrar, né? Qual o legado que você gostaria de deixar no marketing multinível? Eu acho que eu não sei se eu posso dizer no marketing multinível, mas junto, na vida, né? Eu desde que eu entrei no setor, eu comecei a falar uma coisa muito forte. E até as pessoas diziam assim para mim, olha, presta bastante atenção no que você está falando, porque muito provavelmente você vai ter que fazer uma coisa muito extraordinária para acontecer. Eu falei, não tem problema. E aí eu disse o seguinte, ó, existe o meu sobrenome, e existe o meu sobrenome antes de mim e pós a minha pessoa. Então esse é o maior legado que eu quero deixar envolvendo marketing multinível e tudo isso. Então eu digo assim, que nem, né, meu sobrenome é Mingote. Eu falo, existe um Mingote antes de eu ter chegado na Terra e vai existir um Mingote após eu ter passado pela Terra. E as pessoas falam, caramba, mas você acha que você tem a capacidade de gerar uma mudança tão grande assim? Eu falo, olha, eu acho que a capacidade a gente vai descobrindo no meio do caminho, a gente vai fazendo. Até aqui, eu já fiz muita coisa e haja visto que muitas vezes as pessoas me chamam pelo meu próprio sobrenome, né, gravam o meu sobrenome. Então, acho que muita gente hoje gravou o sobrenome entre várias circunstâncias, né, diante de todo esse trabalho. E lógico que tem muita coisa ainda pela frente para fazer. Então, eu penso dessa maneira. Agora, mais específico dentro do marketing, a questão de mostrar que é possível construir um resultado sólido e sustentar esse resultado. Eu acho que um dos maiores legados neste momento que eu tenho feito é esse. Né? Por exemplo, a gente já está praticamente com 10 anos aí, ali cumprindo a nossa meta todos os meses. E você vai olhar isso a nível mundial, não é algo comum de acontecer. Não é algo comum na indústria. Mas eu estou tentando mostrar para as pessoas que é algo possível.
desde que você faça da maneira correta. E eu espero que isso possa influenciar de maneira positiva as pessoas. Com certeza vai influenciar, porque a sua trajetória tem coerência, né? E tem uma pessoa que fala muito isso. Como você quer ser lembrado? Tem a ver, é a continuação de como que você quer ser lembrado? Eu acho que essa palavra que você acabou de falar, eu acho que é uma coisa, tá até na capa do meu livro, né? Como o cara justo e coerente. Não o cara do jeitinho, não o cara permissivo, não o cara que hora que é conveniente. Não, o cara justo e coerente. A pessoa que conseguiu ser assim. Ela pode não ter agradado a todas as pessoas, que é muito difícil sempre, mas que ela possa ter levado benefício a todas as pessoas. Mesmo aqueles que agradecem, mesmo aqueles que não agradecem, mas de uma maneira ou de outra que a gente possa ter feito isso pelas pessoas. Maravilha, maravilha. Wilton, foi muito bom, foi maravilhoso, né, estar com você aqui, né, nesse nosso primeiro Number One Cast. Que legal. Então foi realmente maravilhoso. O que eu posso dizer para vocês é que esse nosso programa vai estar disponível, né, logo mais no YouTube, né, Rosana Number One, e também nas nossas redes sociais, tá? Nas nossas redes sociais, Rosana Number One, Rosana Teixeira e também Wilton Mingotti também. Wilton, ia me esquecendo, não. Eu gostaria que você falasse, antes de encerrar aqui, um pouco sobre o seu lançamento, né? Que o Wilton acaba de lançar também um livro, né? Que eu tenho certeza que conta, né? Eu acredito que deve contar. Ainda não tive o prazer de ler, né? Mas eu tenho certeza que conta, né? Que deve contar um pouco da sua trajetória. Essa trajetória, como eu falei para vocês, uma trajetória que tem realmente coerência. E eu falo isso com muita propriedade, sabe por quê? Porque eu acompanho o trabalho dessa pessoa desde o início, é uma pessoa que faz parte também da minha rede, e é um orgulho ter um grande profissional como esse na minha rede. Né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que para mim é muito legal e eu fico muito honrado de poder fazer parte, gravar principalmente o primeiro podcast. Acho que isso vai ficar marcado, né? Diz que o primeiro é sempre primeiro, nunca tem duas vezes o primeiro, né? Então isso é legal, né? Então quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou falar para você algo que eu falo para todo mundo hoje lá no meu trabalho. Os lugares onde eu passo, onde eu vou na minha vida hoje, né? Diante de tudo que já aconteceu, eu vou porque eu quero estar. Então eu vim porque eu queria estar com vocês aqui. Não preciso mais, graças a Deus, de nada diferente do que o meu querer, né? Não sou de fazer média com ninguém. Então eu vim aqui para Goiânia porque eu queria estar com vocês e enfim, então agradecer o convite, desde vir fazer o seminário e estar gravando aqui. E já a questão do livro, aqui, até para te mostrar para a galera ver aqui, Tudo ou Nada para a Liberdade, tá aqui, ó. Olha lá. A minha autobiografia, então fui eu que escrevi, não foi alguém que escreveu para mim, fui eu que escrevi. Certo. Tem a minha história desde que eu nasci, desde criancinha, é bem legal. Então, para as pessoas que querem me conhecer, querem entender como que funcionou, da onde que eu vim, eu contei no início aqui de uma maneira bem resumida, mas está tudo aqui dentro, todos os episódios, as minhas decisões, o jeito que eu fui criado, que isso me ajudou demais no negócio, né? E Tudo ou Nada para a Liberdade, que tem a ver com a liberdade que eu tive o sabor, perdi e fui atrás dela de novo. E estava disposto ao tudo ou nada para conseguir ela. Então, tem até uma frase aqui embaixo, por isso que eu falei aquela hora: o sucesso nasce na decisão e cresce na coerência. Exato. Porque eu já vi muito sucesso nascendo de várias decisões de muita gente, mas eu vi poucos crescer e permanecer na coerência. Então, é algo que é muito impactante, acho que vale a pena as pessoas lerem, recomendo. Para quem quiser comprar, vai lá no meu site, www.wiltonmingotti.com, compra lá, chega na sua casa autografado. Esse eu trouxe para você, depois eu vou autografar para você. Espero que você leia. Que maravilha! Espero que você goste. Com certeza eu vou ler. Aí vai saber um pouquinho mais da minha história com mais detalhes. Com certeza eu vou ler.
Gente, histórias conectam, né? Eu tenho certeza que esse livro vai agregar na tua vida. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Então, convido vocês a assistir o nosso programa, tá? Number One Cast no YouTube, falando novamente. E alguns trechos vai estar nas minhas redes sociais e também nas redes sociais do Wilton também. Sim. Tá? Qual é mesmo o seu Instagram, suas redes sociais, Wilton? Olha, Fala aí eu pro falo pessoal. para as pessoas, qualquer coisa que eles quiserem me encontrar, é meu nome e meu sobrenome. O Wilton Mingotti, vocês encontram tudo. Vai encontrar o Instagram, vai encontrar o YouTube, vai encontrar tudo. Eu coloquei dessa maneira meu site, né? Então fica mais fácil das pessoas acharem, né? Então eu falo, pessoal, digita o Wilton Mingotti, pronto. Então meu Instagram é o Wilton Mingotti, o YouTube você vai lá, youtube.com/Wilton Mingotti, o site é a mesma coisa, então vai encontrar. É só por meu nome e meu sobrenome que encontra todas as redes aí. Ok. E pode mandar mensagem que a gente responde lá. Maravilha, maravilha mesmo. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram, né, do início ao fim, esse podcast. E como eu falei, esse é o primeiro de muitos, né? Nós teremos um podcast por mês, então no próximo mês nós teremos também outro grande profissional dessa área também. Fiquem com Deus e até o próximo.